Então, eu comecei na CUFA, cara, era lavador de carro na rua. E depois conheci o hip hop, né, o rap especificamente. E aí depois conheci o Celso Ataíde, onde ele me cooptou pra CUFA. E eu criei a CUFA lá em Fortaleza em 2003. Acho que foi uma segunda ou terceira CUFA do Brasil, ainda não tinha CUFA em todo lugar. E daí, cara, eu consegui montar lá uma rede bacana, consegui fazer várias ações. Daí me tornei presidente nacional, replicando essas ações pelo resto do Brasil, fortalecendo inclusive as regiões mais isoladas, desiguais, como o Nordeste e Norte. E agora que a CUFA conseguiu ampliar os seus trabalhos, né, para além das fronteiras brasileiras, estava em 17 países já, e os estados queriam também usufruir um pouco dessa capilaridade, dessa tecnologia de articulação entre poderes estaduais, setor privado, sociedade. E aí nós criamos a CUFA Global como forma de ser uma transferência de tecnologia social. E com base lá em Nova York, na semana que a gente passou lá, a gente inaugurou nosso escritório no Bronx. E a partir de agora, os problemas comuns, através da nossa rede, terão encaminhamentos para soluções. Os problemas globais terão encaminhamento para soluções comuns. O balanço que eu faço da CUFA nesses últimos 10 anos, cara, é que a gente conseguiu é, preparar as pessoas que a gente escolheu, entendeu? A gente poderia ser uma entidade de pessoas preparadas, de sociólogos, assistentes sociais, mas nós optamos por pegar as pessoas que não tinham experiência nenhuma, porque esse é o projeto de inclusão da CUFA, de fazer com que essas pessoas que não têm acesso a nada passem a circular no círculo de poder, passem a interagir, passem a partir desse acesso impactar a vida de outros iguais a gente. Nesses últimos 10 anos eu acho que um dos maiores investimentos que a CUFA tem feito tem sido nas emoções das pessoas, né? Que as pessoas motivadas, as pessoas acreditando em si, no seu talento, na sua capacidade, mas principalmente elas sendo qualificadas nesse entendimento em que a favela tem que pautar os seus interesses, ela tem que ser dona da sua narrativa, ela tem que ser protagonista do seu processo de mudança e não coadjuvante da sua história como querem, né, fazer por aí. Eu acho que aí a gente está fazendo uma revolução silenciosa, onde os invisíveis da favela estão construindo uma via de mão dupla com asfalto e apresentando um outro Brasil. Um Brasil que vai além da carência, além da violência. Um Brasil potente, um Brasil criativo e um Brasil que tem muito a dizer e muito a fazer. A CUFA Global nasceu para compartilhar as experiências brasileiras para o resto do mundo. Apesar de que no resto do mundo você pode mudar os nomes todos, mas você vai encontrar territórios onde existem pessoas vivendo em desvantagem social. Então existem favelas em todos os lugares do mundo. E pessoas passando por esse processo de exclusão e vivendo essa desigualdade. A ideia da CUFA Global também é um pouco poder juntar as pontas, e quando acontece na ONU, que é a casa dos chefes de Estado do mundo, a partir de lá a gente consegue articular, inclusive temos assento em 3 frentes, que é a juventude, o afrodescendente e que é a questão urbana. Então nós estamos assentados sobre essas 3 questões, né, sobre esses 3 eixos lá na ONU, com forma de interagir. Por isso, inclusive, eu acho que é a plataforma dos grandes gargalos do planeta, né? Nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas vivendo em favelas, né? 2 bilhões e meio, né, de pessoas vivendo em favela. Então é um número considerável e que deve ser levado para as mesas de todas as políticas públicas, para as mesas de discutir todas as soluções. Então a importância desse processo quando ocorre na ONU é que isso acaba rebatendo no Brasil, porque nós estamos levando uma tecnologia brasileira para o resto do mundo, né? E um olhar diferenciado sobre esse território, sobre essas pessoas. E aí eu acho que é uma coisa bacana, porque até então a favela sai daquele estigma do pagode, do samba, do futebol, e passa a ser uma estratégia de pautar a política com a política da favela. Nós estamos numa fase nova da CUFA, né, cara? Nós entramos naquela fase das reparações, que eram das lutas sociais por direitos civis, pelas questões mais emergentes. E passados a última década, a gente tem percebido que a favela
ela saiu daquele olhar, né, daquele patamar da reclamação, da depressão e da violência, não que isso não exista, mas a gente começou a perceber uma capacidade de empreendedorismo monstruosa, principalmente nas mulheres. Nós começamos a perceber uma melhora na autoestima, no acesso à informação, no acesso à tecnologia, no acesso à educação. As pessoas estão lendo mais, estão estudando mais, estão mais informadas, estão tendo mais acesso à tecnologia, estão empreendendo mais. E quando você observa que a favela está produzindo 78 bilhões que correspondem juntos ao PIB do Paraguai e da Bolívia, você não pode ficar mais olhando aquele lugar como uma comunidade carente, como lugar de violência ou como lugar de depressão. Então há aí um campo extremamente, né, fértil para o desenvolvimento de uma revolução por vias econômicas. Então nisso nós estamos apostando numa parceria diferenciada de empresas que não vão só lá levar o dinheiro que tem na favela, que não vão só lá pegar a economia e encher os seus bolsos, mas que vão compartilhar oportunidades com a favela. Isso também é uma proposta de mudança, porque a perspectiva dessas ações é que a gente possa compartilhar um pouco da riqueza gerada, porque está muito concentrado. O Brasil não é um país pobre, é um país desigual. Somos a oitava economia e não podemos aceitar mais em que as favelas sejam olhadas somente como lugares de problema e de violência. Ou a gente compartilha as oportunidades e as riquezas, ou nós vamos todos, né, conviver com as tragédias que essa desigualdade gera. Então a perspectiva das nossas ações é que é pelo fim das favelas, mas enquanto elas não acabarem, nós teremos que lutar para transformar ela em lugares melhores de se viver. Isso é a nossa perspectiva e o nosso momento atual reflete uma revolução por vias econômicas. E acreditamos que vamos chegar muito longe com isso. Já estamos chegando a experiências em vários lugares do Brasil, como a Vai Voando, esse vem de passagem aérea, como agora a parceria com o Facebook para empreendedores, como os empreendimentos que nós estamos fazendo nas áreas em que mistura social, político, econômico. Então há muita coisa acontecendo. Eu penso que as novas tecnologias, né, elas possibilitam isso que a gente está fazendo agora. Eu estou no rumo do aeroporto, fazendo uma viagem, estou gravando uma entrevista. Então elas possibilitam que a gente retome o mando da voz, né, a narrativa, a gente possa contar a nossa história, a gente possa aparecer de maneira diferenciada. Porque até então, sempre que a favela é retratada como lugar de violência, de bandido, lugar temido, lugar sombrio, lugar que ninguém pode aproximar, isso tem uma repercussão muito ruim, porque o poder público, o setor privado e a sociedade, e muitas vezes até o favelado, passam a se perceber ou perceber o território onde eles moram, somente com esses lugares também. E a gente vive um momento no Brasil em que as questões sociais todas estão sendo reduzidas a ser tratada como caso de polícia. Isso é extremamente preocupante, porque quando a gente pauta somente que na favela é morte de jovem, na favela é isso aqui, a favela é arma, a favela é violência, o gestor público ele se encarrega meramente de mandar uma viatura lá, um ônibus, ou de criar um grande programa de segurança pública que fala na vida e tudo, mas que na verdade a grande base desses programas são as ações policiais que acabam não funcionando, inclusive acaba desgastando o resto de credibilidade que os profissionais de segurança pública têm, porque eles passam a ir para um território desigual que demanda questões sociais e aí o gestor envia a polícia lá para tentar resolver. O resultado é mais estresse, é mais problema, mais violência, desgaste da polícia, morte das pessoas da comunidade e morte também desses policiais que vão a esses territórios, ou seja, uma guerra que não é nossa. Quando eu tenho acesso às mídias, nova tecnologia, eu consigo inclusive projetar um outro olhar sobre o meu território, consigo projetar uma outra imagem a meu respeito, consigo projetar um outro discurso, um novo discurso que não é o discurso dos intelectuais, dos estudiosos que viam as favelas como ratinhos de laboratório, que escreviam suas teses e produziam suas leituras sobre nós. É a nossa vez de contar a nossa história. As novas mídias e tecnologias, elas possibilitam isso. E eu espero que no futuro breve a gente já possa, inclusive, começar a ter os nossos programas de televisão, começar a ter os nossos milionários de seguidores, de famosos, como nós já temos alguns pelo Facebook, pelo YouTube, mas que no futuro a gente possa, inclusive, tomar nas nossas mãos as escritas, o roteiro do nosso próprio destino e da nossa vida. E que nunca mais ninguém faça da favela coadjuvante da sua própria história. Eu acho que as novas tecnologias, as novas mídias vão fazer essa revolução da comunicação. E essa revolução será gravada no celular, tweetada, será facebookeada, será youtubizada. Valeu, um abraço aí o pessoal do DF, toda a sala de aula. Central Única das Favelas. Entra lá, fazendo do nosso jeito, problemas comuns, soluções globais.